Opa, e aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Legal? Vamos lá? Aula passada, briófita e pteridófitas, beleza? Então agora nós vamos nas gimnospermas e nas angiospermas, tá legal? Então nós vamos falar agora sobre plantas, né? Na escala evolutiva, plantas que já estão, né? Já num patamar mais evoluído. Caso das gimnospermas, né? Gímino quer dizer nu, esperma quer dizer semente. Então, já vamos antecipar, gimnospermas e angiospermas são espermatófitas. Ô, Jorge, o que quer dizer espermatófitas? Espermatófitas são plantas que produzem sementes. Tá legal? Essa semente pode estar desprotegida, nua, gímino, ou protegida por um fruto, por uma urna, ângio. Beleza? Legal, vamos começar então pelas gimnospermas. Tá legal? Então, gimnosperma vem do termo gímino, que quer dizer nua, e esperma quer dizer semente, né? Então, as gimnospermas, elas são representadas principalmente pelos pinheiros e pelas araucárias. Aqui no Brasil, é muito comum na nossa região, né? Aqui em São Paulo, mas ela é muito mais visível, muito mais avistada na região sul do Brasil. Por quê? Porque as gimnospermas são plantas que se adaptam muito bem ao clima frio, né? De temperado para frio. E o interessante é que, tão verdade é esta afirmativa, que as folhas delas são folhas aciculadas, são folhas diferentes, né? Então, aqui atrás de mim, aqui, ó, estão passando algumas imagens de angiospermas, de gimnospermas, né? E quando você olha a folha de uma gimnosperma, o que você acaba vendo? Você vê uma folha em forma de agulha, né? É uma folha esverdeada, porém em forma de agulha. Então, isso faz com que essas plantas tenham uma grande adaptação em determinados ambientes, né? Outra coisa importante, elas são traqueófitas. O que quer dizer isso? Elas apresentam vasos condutores, o que permite a esses vegetais alcançarem patamares mais elevados. São plantas que já têm já uma determinada altura, né? Algumas alcançam mais de 30 metros de altura. Tudo isso devido ao quê? Devido aos seus vasos condutores, que permitem a passagem de substâncias para a realização da fotossíntese e passagem do retorno agora através do floema vai circular agora o produto da fotossíntese, que vai alimentar esse vegetal. Então, olha que interessante, né? Interessante também dizer que essas plantas são altamente adaptadas, né? Então, se você for seguir uma escala evolutiva, você teve lá na aula passada que eu conversei com vocês, as algas, você tinha clorófita, feófita, rodófita, deram origem às briófitas. As briófitas e as pteridófitas ainda dependem do ambiente aquático para a reprodução, porém, quando nós chegamos nas gimnospermas, né, isso começa agora a desaparecer evolutivamente. Por quê? Porque as gimnospermas elas apresentam, na verdade, uma independência da água para a reprodução. Tá legal? Porque agora o que vocês vão entender é que existe uma ação muito forte para a dispersão de gametas através do vento. Do vento. Então, olha lá, o grão de pólen, né, ele é transportado pelo vento. E o grão de pólen, ele é, na verdade, o gametófito masculino das gimnospermas. Tá legal? Lembrando,
A partir das pteridófitas, quando você olha a planta, a parte verde, aquela que fica a maior parte da sua vida, que a gente mais vê é o esporófito, diferente das briófitas, que quando você olha, você vê o gametófito. Tá? Então, a fase duradoura das gimnospermas, das pteridófitas e das angiospermas é a fase esporofítica. Tá legal? Que é o esporófito. Muito bom, legal. Uma coisa muito importante, né, com relação a essas plantas é que esses vegetais, né, eles apresentam estruturas, né, quando comparadas com as pteridófitas, estruturas evoluídas, chamadas pinhas. Para nós são as pinhas, porém, para os botânicos, eles deram o nome de estróbilos. E esses estróbilos, né, são conhecidos como cones. Tá legal? E eles estão relacionados com a reprodução das gimnospermas. Tá joia? Beleza? Legal. Muito bom. E aí, né, quando nós falamos sobre a reprodução, né, das gimnospermas, nós temos aí, né, um caso muito interessante, que é o caso da reprodução de um pinheiro. Então, vamos lá. Quando você olha o pinheiro, nós podemos dizer, estou olhando o esporófito. E na fase reprodutiva, no momento de reprodução, aparecem nesse pinheiro, aparecem as pinhas. E as pinhas, elas são os cones, as pinhas masculinas são os cones de pólen, né? Então, eles têm, na verdade, dentro deles, eles têm os microsporângios, que vão produzir micrósporos. Lembrem, toda vez em botânica, quando nós conversarmos com vocês e determinarmos, né, falando para vocês, micro, lembrem que é o masculino, né? Mega é o feminino. Então, enquanto uma pinha está com microsporângio, existe nesse momento reprodutivo uma outra pinha que é o megasporângio, né? Então, observe, olha que legal, né? Que interessante. Essas células que vão ser produzidas dentro dessas pinhas, elas vão se conectar e vai ocorrer a fecundação, né? Então, o microsporângio produziu o micrósporo e dentro do micrósporo eu tenho o grão de pólen. E o megasporângio produziu o megásporo. E dentro do megásporo eu tenho a oosfera. Então, olha que interessante, grão de pólen, né? Mas a oosfera vai ocorrer a fecundação. Tá legal? Com isso, ocorre o grão de pólen, ele apresenta dentro dele células especiais chamadas células gaméticas, né? E células também vegetativas. Uma dessas células vegetativas, ela vai formar o que nós chamamos de tubo polínico. E aí o tubo polínico vai levar as células gaméticas até a oosfera, onde ocorrerá a fecundação, desenvolverá um zigoto, o zigoto vai crescer, vai se transformar num embrião, e esse embrião vai estar guardado dentro da semente. E a semente do pinheiro é o pinhão. Prontinho, legal, ó, sem problemas. Fácil de entender. Tá legal? Então é só lembrar, ó, o pinheiro é o esporófito. Ah, Jorge, quem é o gametófito? O gametófito é o grão de pólen, né? E além do grão de pólen, eu tenho o microsporângio. Tá legal? Tá joia? Beleza. Então, olha lá que interessante, né? Quando nós falamos sobre a reprodução dessas plantas, nós finalizamos aqui com as gimnospermas. Então, no resumo geral, elas adoram o clima frio, né? Elas têm as folhas aciculadas, alcançam metros de comprimento. Quando eu olho um pinheiro, eu estou vendo um esporófito. Tá legal? E é claro que tudo isso vocês
tem acesso através daquele slide que eu passei para vocês, né? Que eu vou deixar, inclusive, o link depois para vocês lá no meu canal. Tá bom? Tá legal? Vamos agora para as angiospermas. Então, angio quer dizer urna, esperma, semente. Então, agora eu tenho duas estruturas que vão causar o aspecto evolutivo dessas plantas, né? Uma delas é a flor, principalmente flores atrativas para atrair os agentes polinizadores, enquanto que o agente polinizador na gimnosperma é o vento. Aqui pode ser o vento, pode ser a água, pode ser um inseto, pode ser um mamífero, pode ser uma ave, e assim por diante. Tá legal? As angiospermas, né, além da flor, apresentam também, no seu aspecto evolutivo, o fruto, né? E o fruto, ele se desenvolve para proteger a semente. Então, a semente protege o embrião, e a semente agora é protegida pelo fruto. Olha que legal, todo mundo fala que trabalhar com planta, eu não gosto, eu amo trabalhar com as plantas, né? E as angiospermas, elas representam 2/3 de todas as plantas do planeta, né? Então, elas são plantas também, são traqueófitas, que eu estou dizendo, que elas são vasculares, né? Elas têm dispersão, principalmente de sementes, né? Essa dispersão pode ser por animais, pode ser pela água, pode ser pelo vento, e o transporte do grão de pólen também pode ser de várias formas possíveis, né? Então, observe que o alcance amplo que esses vegetais estão tendo no globo terrestre é devido a essa adaptação. Lembrando que Darwin, né? Quando você trabalha hoje, nós falamos muito ainda de darwinismo, mas nós já trabalhamos o neodarwinismo. Mas quando Darwin tratava sobre evolução, o primeiro assunto que ele conversou que aquele que sobrevive não é aquele que é mais forte, é aquele que é mais adaptado. Tá joia? Tá legal? Então vamos continuar a nossa ideia aqui sobre angiospermas. Está sendo um prazer trabalhar com vocês aqui, né? Então, olha lá. E as angiospermas, elas se dividem em dois grandes grupos. As monocotiledôneas, e quando eu aprendi como dicotiledônea. Mas os novos livros de botânica chamam de eudicotiledôneas, são as dicotiledôneas verdadeiras, né? Jorge, mas o que muda? Muito simples. Quando você observa, né, uma sementinha de milho, de trigo, de arroz, né, brotando, germinando, você vê que ela não se abre em duas partes, né? As estruturas vegetativas começam a crescer da semente sem que ela se abra. Em contrapartida, a roseira, a macieira, o feijão, né? Essas são dicotiledôneas. Quando a sementinha germina, o embrião já está pronto para começar a produzir caule, raiz e folhas, ela abre a sua semente em duas partes. Então, dicotiledônea. Tá legal? Então, vamos só lembrar, monocotiledôneas, arroz, milho, trigo, cana-de-açúcar, grama, capim cidreira, bambu, beleza. Dicotiledôneas, roseira, macieira, abacateiro, feijão, todos esses são dicotiledôneas. Tá legal? Muito bom, tá joia. E olha lá que interessante, né? Temos ainda as características gerais das angiospermas, né? Assim como as gimnospermas, elas são pluricelulares, elas são eucariotes, portanto, elas estão no domínio eucária, né? A maioria é autótrofa fotossintetizante. Jorge, existem plantas que não fazem fotossíntese? Sim,
elas fazem fotossíntese, só que em porcentagem muito pequena, que é o caso das plantas carnívoras e das parasitas, como é o caso aí de algumas plantas que desenvolvem estruturas especiais para sugar do seu hospedeiro, sugar nutrientes, né? São essas estruturas recebem as plantas parasitas, elas têm, né, uma estrutura chamada austório. Então, o austório, ele consegue penetrar o caule da outra planta, da hospedeira, e ela consegue atingir xilema e floema, né? São embriófitas, produzem já embriões e são vascularizadas ou conhecidas como traqueófitas, já possuem xilema e floema. Beleza? Muito bom. Continuando, sobre o habitat, sobre o ambiente. Então, nós vamos encontrar, né, essas plantas em ambientes terrestres, terrestres úmidos, aquáticos, tanto ducícolas como marinhos, né? Nós vamos encontrar essas plantas em restingas, a transição entre, né, o continente e a região litorânea, tá legal? Nós vamos encontrar essas plantas no manguezal, nós vamos encontrar essas plantas também mergulhadas ou submersas ou até imersas em rios, lagos e lagoas, como é o caso da Vitória Régia, do Aguapé, né? Entre outras. Beleza? Legal? Temos ainda para conversar com vocês, ó, todas elas, né? Elas são antófitas, ou seja, elas produzem flores. Ô, Jorge, mas para que serve a flor? Prontinho. Lembra quando nós conversamos sobre o esporófito? Então, quando você olha um pé de abacate, uma macieira, uma roseira, o que você está vendo? O esporófito. Ô, Jorge, mas que horas que eu vejo o gametófito? Quando essa planta estiver com a flor. A flor vai representar, né, dentro dela, existe as estruturas chamadas gametófitos. Tá legal? São espermáfitas, ou seja, produzem sementes, e muitas não, das angiospermas são frutíferas, né? Elas, o que quer dizer isso? Frutífera quer dizer que elas produzem frutos. Não confundam fruto com fruta. Fruta, nós comemos. Fruto, estrutura, né? É o desenvolvimento do ovário após a fecundação que vai proteger a semente. Tá legal? Tá joia? Muito bom. Legal. Aqui nós temos ainda sobre reprodução, nós temos a reprodução assexuada por propagação vegetativa, caso das mudas, e a reprodução sexuada com alternância de gerações. Uma fase diploide formando uma haploide e uma haploide dando origem agora à diploide. A isso nós damos o nome de metagênese. Então, alternância de geração. Eu tenho uma forma esporofítica que vai formar durante a reprodução a forma gametofítica. E aí a gametofítica produz gametas, eles se encontram, fecundam, e aí ocorre de novo o desenvolvimento de um esporófito. Tá legal? No caso das angiospermas, o gametófito masculino é o tubo polínico, enquanto que o gametófito feminino é o saco embrionário. Tá legal? Tá joia? Dentre essas plantas, todas elas, o esporófito 2N é o mais desenvolvido, é o duradouro e ele é totalmente independente. Tá legal? Tá joia? Algumas diferenças entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Um exemplo simples é a raiz, né? A monocotiledônea apresenta uma raiz chamada de raiz fasciculada ou raiz cabeleira. Por que isso? Porque você não consegue distinguir a raiz principal das raízes secundárias. Todas elas parecem a mesma, parece que surgiram todas juntas, né? Enquanto que a dicotiledônea tem a raiz pivotante,
que é uma raiz principal, e dela surgem as raízes secundárias, né? Outra estrutura diferenciada é o crescimento, né? Então, nas monocotiledôneas, você vê um crescimento longitudinal primário, né? E nas dicotiledôneas, você vê um crescimento longitudinal primário e secundário. Tá legal? Tudo isso é trabalhado, envolvido com hormônios, os hormônios vegetais, que vão ficar por uma próxima aula. O caule, né? O caule também é diferenciado, né? Nós temos ali no caule das monocotiledôneas, o xilema e o floema, eles num corte, né, transversal, nós vemos ali, eles ficam todos misturados, esses vasos condutores. Enquanto que nas dicotiledôneas, o xilema e o floema estão organizados em formas de círculos. Tá legal? Tá joia? Muito bom. Temos ainda as folhas. Nas monocotiledôneas, a folha tem uma nervura central e, paralela a essa nervura central, as outras nervuras. Enquanto que nas dicotiledôneas, as nervuras são reticuladas, né? Ela tem uma nervura principal e da principal ramificam as demais. Tá legal? Flores. Vamos ver os elementos florais. As monocotiledôneas são trímeras, né? Ou múltiplos de trímeras, ou seja, 3 pétalas, 3 sépalas, 6 pétalas, 6 sépalas, tá? Enquanto que nas dicotiledôneas, elas são tetrâmeras ou pentâmeras, ou seus múltiplos, né? 4, 8, 12, 5, 10, 15, tá legal? Tá joia? De elementos florais. Muito bom. Continuando ainda as diferenças delas, né? Tem as sementes. Então, a semente de uma monocotiledônea apresenta um só cotilédone, enquanto que as dicotiledôneas, como é o caso do feijãozinho, que eu expliquei para vocês, apresentam 2 cotilédones. Inclusive, né, eles se abrem para liberar o caule, liberar, né, o caulículo, a radícula e a folhinha jovem. Beleza? Legal? Tá joia. Para terminar, então, eu tenho aqui algumas perguntas a fazer para vocês que vocês resolvam no seu caderno. Então, olha lá que interessante, né? Qual é o grupo de plantas que representa os pinheiros e as araucárias do Paraná? Tá legal? Número 2, a pinha representa, né, qual estrutura de uma gimnosperma? Terceira, que nome recebe, né, a semente de uma gimnosperma, nesse caso, o pinheiro? 4, cite 2 diferenças, né, básicas existentes entre gimnosperma e angiosperma. Número 5, defina espermatófita. Cite os grupos que a representam. Tá legal? Então, espermatófita, planta que produz semente. Beleza, já lembrou. Legal. Sexta, cite 2 estruturas que diferenciem uma monocotiledônea de uma dicotiledônea. Então, você pode falar da folha, você pode falar da flor, você pode falar do caule, tá legal? Você pode falar da semente. Aí é você que vai escolher. Sétima, quando olhamos uma macieira, um pé de maçã, vemos o gametófito ou o esporófito? É só lembrar, quando que aparece a flor? A flor é duradoura? Não. Quem é que é duradouro? Então, se a flor é o gametófito, então não é duradoura. Quem é que dura mais? Quando a gente olha o pé de maçã. Beleza? Legal? Pessoal, era esse o meu recado de hoje para vocês. Um grande abraço. Muito obrigado por assistirem essa aula novamente comigo aqui. Tá joia? Até mais e um abraço para vocês.